A operação padrão adotada por servidores da Receita Federal. Quem explica isso pra gente é a Thalita Almeida. Diga, Thalita, boa tarde para você. Bom, boa tarde. Não é de hoje, né, que a gente acompanha aí esse movimento, essa discussão. Desde a votação lá do orçamento, a gente observa várias categorias se mobilizando para tentar pedir aí esse reajuste salarial, essa recomposição salarial. Então, o que as companhias querem é que haja uma medida mais efetiva, né, em relação a essa questão efetiva por parte do governo e também por parte desses servidores aí que decretaram greve. A gente tem servidores do Banco Central, inclusive com paralisação dos serviços, e essa carta deve ser entregue aí a Paulo Guedes. Essas empresas, né, vão pedir aí essa seriedade e, além disso, há também uma perspectiva de que esse encontro aconteça hoje, apesar de não estar na agenda oficial do ministro Paulo Guedes. E aí o que eles reivindicam? A recomposição do orçamento, o pagamento de bônus, e essa medida ela vem travando embarque e desembarque de mercadorias em portos e aeroportos. A gente tem, inclusive, aqui uma estatística que mostra que, em alguns casos, as cargas estão paradas há quase 3 meses. E isso deve trazer impacto não só para essas empresas, né, o segmento, mas também para a economia, e pode também afetar o bolso do consumidor, né, que é aí a ponta de todo esse encaminhamento. Segundo o Instituto Brasileiro de Comércio Internacional, tem também um outro dado relevante que mostra que o tempo médio para a liberação das mercadorias passou de 5 para 20 dias, e por isso essa preocupação. O documento a ser entregue reúne multinacionais, então são diversas empresas, e um alerta para um possível efeito dominó, né, para que na economia, né, tendo em vista aí os números da economia, tendo em vista que é uma situação que segue aí muito incerta, né? Lá no início, quando houve a discussão do orçamento, o governo chegou a prometer a recomposição salarial para diversos setores. Depois a gente viu que isso não aconteceu, né? Algumas categorias tiveram ali um reajuste e aquilo, se uma conseguiu, logo as outras vão cobrar. Então a gente acompanha, como eu disse no início, não tem uma agenda definida, não é oficial aí essa entrega ao ministro Paulo Guedes, mas há uma expectativa de que isso aconteça ainda hoje. A gente tem feriado, então hoje seria aí o último dia útil para que isso acontecesse. E os itens parados, que eu citei lá no início, né, mercadorias que demoram aí agora até 20 dias para serem liberadas, vão desde o trigo até o sabão em pó. Então são itens básicos, né, de utilização diária aí da população. Mas a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui em Brasília. Pois é, onde é que a gente vai parar, né? Quando eu vi essa notícia mais cedo, falei, sabão em pó. A gente tem falado frequentemente aqui sobre a cesta básica, que de básica não tem mais nada, né? Aumento do preço dos alimentos, a gente fala sobre o aumento do preço do gás. Alguns alimentos você busca uma substituição, né? Você acaba, enfim, buscando adaptações, alternativas. Agora, sabão em pó, como é que você faz? Não é uma marca determinada, né? Como é que você faz? Daqui a pouco não vai dar nem para lavar roupa, né, gente? A situação tá complicada. Thalita, você disse aí, o efeito dominó é o que mais assusta, é o que mais preocupa, sem dúvida alguma. Em média de 5 a 20 dias para que esses produtos sejam liberados, mas há cargas paradas há pelo menos 3 meses, né, de acordo com os funcionários. Nos bastidores, como é que o ministro Paulo Guedes tem observado essa situação? Se é que já vazou alguma coisa, se é que já houve algum burburinho a respeito do que pensa o ministro sobre isso? Há uma pressão grande, né? E quando a gente para analisar, tendo em vista o ano eleitoral, acaba se tornando um assunto mais delicado, porque, de uma forma, o governo tenta ali, vou usar a palavra agradar, né, a maioria, mas, por outro lado, não tem de onde tirar esse orçamento. Então, o que a gente observa é que nos bastidores o clima é de uma pressão que o governo já sabe, mas que tem ficado de forma mais intensa aí nas últimas semanas. A gente sabe que tem um prazo para que haja esse reajuste salarial, né? E por isso agora mais categorias têm, vou dizer, colocado mais postura na questão da greve, né? Antes a gente tinha, olha, se o governo não reajustar, a gente vai parar, se o governo não der aí o benefício que a gente tem reivindicado, algumas atividades podem ser prejudicadas, mas o que a gente vê agora é que a maior parte das atividades, e agora as atividades mais importantes, estão sendo paralisadas. A gente não tem ainda uma tendência do
do governo sobre esse assunto, mas a gente sabe que a pressão pode aumentar ainda mais nos próximos dias. E é aquilo, quando a gente para pensar, fica complicado, porque por mais que todas essas categorias paralisem, o governo não vai ter dinheiro suficiente para reajustar esses salários, né? Então, a gente vai ver aquele movimento contínuo de greve e, no fim das contas, o que a gente observa até o momento, claro que pode mudar, né? Se a gente tiver algum recurso extraordinário aí liberado pelo governo, mas o que a gente vê até o momento é que vai ser uma greve que o maior prejudicado vai ser o da ponta, que é a população, né? Mas nos bastidores, o clima de momento é só de uma pressão mais acentuada nos últimos dias, mas ainda sem uma sinalização exata para que o governo pode fazer. Até porque num ano eleitoral qualquer tipo de pressão vira uma pressão política danada, né? Então realmente o governo vai ter que vestir essa saia justa e saber ao certo o que vai fazer daqui até depois do meio do ano, quando a campanha eleitoral vai pegar no breu mesmo. Obrigado, Thalita. Valeu, até a próxima. Valeu, bom trabalho para você.